Boa noite, pessoal, tudo bem? Oi, Gi, boa noite, seja bem-vinda. Andréia, Sônia, sejam todos bem-vindos. Obrigado pela participação, João. Pessoal, quem puder compartilhar a nossa live hoje, né? Tem o aviãozinho aí no Instagram. Quiser mandar para as pessoas conhecidas para estar acompanhando junto com a gente, né? É um prazer hoje estar aqui com vocês na primeira live aqui do nosso escritório, né? Esperamos ser a primeira de muitas. Nosso escritório já está aí com 8 anos no mercado, né? Estamos aí esse ano com bastante novidades para os nossos clientes. Uma contabilidade nova, né? Uma contabilidade consultiva, onde a gente pretende estar mesmo ajudando o empresário a crescer, a entender do seu negócio, né? Ajudar ele a entender da sua empresa, dos seus números, para poder ter uma gestão melhor. E hoje vamos iniciar nossa live, nossa primeira live do escritório, com o tema Como ter uma gestão de sucesso, né? Meu nome é Vitor, para quem não me conhece, né? Sou sócio do escritório de contabilidade Evidência, né? Juntamente com a Tássia. E hoje convidamos uma pessoa muito especial, uma pessoa com conhecimento gigante, que eu tenho certeza que vai agregar muito, né? Pega um papelzinho, uma caneta, que vai ter muitas dicas valiosas, né? Muitas coisas legais para a gente estar partilhando junto com vocês, né? Que é o Rodrigo Bechara. Eu vou fazer o convite para ele aqui. Já vou convidar ele para ele estar vindo com a gente. Faustão, Ludmila, a Valderes. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Rodrigão, boa noite. Tá me ouvindo? Boa noite, Vitor. Estou te ouvindo, sim. Tudo jóia. Rodrigo, eu falei um pouquinho do escritório, falei um pouquinho da nossa live, que é a primeira do escritório, e a gente quer ter uma sequência de lives, trazendo conteúdo para os empresários, né? Para que ajude realmente na gestão da empresa deles. E eu gostaria agora que você se apresentasse a empresa JB Bechara, para o pessoal que está nos acompanhando. Vitor, primeiramente quero agradecer pelo convite, por estrear essa remessa de lives que vocês vão fazer. Para mim é um motivo de grande alegria poder estar aqui partilhando conhecimento, que eu acho que isso é um dos grandes missões da minha vida, que é compartilhar conhecimento com as pessoas. Bom, eu sou Rodrigo Bechara, tenho 38 anos, sou formado em comércio exterior pela Universidade Mackenzie, tenho MBA pós na USP em mercado de capitais, sou também especializado em escola de governo pela USP também. Trabalhei durante 14 anos em São Paulo no mercado financeiro e há 7 anos eu estou aqui em Tanabi. Hoje sou CEO da JB Bechara, uma empresa da família Bechara que completa 100 anos. É um motivo de orgulho para todos nós. Aquilo que começou debaixo de uma mangueira, fazendo móveis embaixo de uma mangueira manualmente, hoje está entre as 3 maiores empresas de móveis do país. É um motivo de muito orgulho para todos nós. Também ministro aula de liderança, de gestão e liderança de comércio internacional na pós-graduação do SENAC, em São José do Rio Preto. E também ministro treinamentos para executivos de gestão e de liderança. O nosso treinamento chama Essência da Liderança. A gente ministra em várias cidades, dentre elas São José do Rio Preto, para executivos e pessoas que também querem se tornar líderes. Então, é um motivo muito grande de estar aqui, celebrando, volto a dizer, os 100 anos da família Bechara. Isso, para nós, é um motivo de muita alegria e de festa. E esse mês, né, dia 6 de maio, mais especificamente, nós fizemos os nossos 100 anos aqui.
Legal, eu comentei no começo que esse ano nós completamos 8 anos de escritório, né? Aí não tem nem um décimo aí, ó, do Grupo Bechara. Então, tenho certeza que você vai trazer bastante conteúdo para nós, bastante dicas, bastante conhecimento. E vamos direto ao ponto, né, Rodrigo? O pessoal está esperando bastante dicas, bastantes ideias. E acho que não, como o tema é como ter uma gestão de sucesso, eu já queria começar com uma pergunta para você. Como que você, né, sendo CEO da JB Bechara, encarou essa pandemia que veio do nada, né? De um mês para o outro, o mundo virou de ponta cabeça, onde os diretores executivos, os gerentes, administradores, empresários se viram num mundo, né, volátil, onde a gente não tinha o conhecimento do que estava acontecendo, não tinha uma visão futura, saiu da nossa zona de conforto, né, do nosso conhecimento. Como vocês lidaram com essa situação aí? Bom, já que nós estamos aqui falando de gestão, né, acho que é importante a gente desmistificar o momento que nós estamos vivendo. E dentro do ambiente corporativo, dentro das empresas, nós usamos um termo chamado mundo BANI. Nós estamos vivendo B-A-N-I, ou seja, é a tradução de inglês de frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Ou seja, essa é a realidade durante e pós-pandemia que todas as empresas, que todo o cenário econômico vai passar e já está passando. E isso é muito importante. Vamos lembrar primeiro frágil. Frágil por quê? Porque a cada dia é uma notícia nova. Fecha comércio, fecha indústria, abre indústria. Tem plano do governo, não tem plano de governo. Ou seja, nós estamos vivendo uma fragilidade econômica muito grande. Por exemplo, o ramo de restaurantes. Estava tudo indo muito bem antes da pandemia, de hotéis. Estava bombando, você vê as ações dessas empresas especializadas. E o que aconteceu? Do nada, essa fragilidade diante desse cenário pandêmico que nós estamos vivendo. Ansioso. Ansioso é a mesma coisa. Esse mundo BANI que nós estamos assistindo vem de muita ansiedade para todos nós. Por quê? Exatamente em decorrência dessa fragilidade. Porque eu não sei o que vai ser amanhã. Você sabe se amanhã vai acontecer alguma coisa? Se vai chegar ou não vai chegar a vacina? Se vai estar liberado o comércio ou não? Se eu vou poder vender, por exemplo, o meu móvel em um determinado estado ou não vou poder? Se eu vou poder entrar com o caminhão para entregar ou não? O não linear, né, do N, do mundo BANI que nós estamos vivendo. A mesma coisa, não existe nada constante, absolutamente nada, um mundo muito difícil e, além de tudo, incompreensível. Não dá para a gente compreender o que nós estamos passando hoje, economicamente, politicamente, socialmente. É realmente muito difícil entender todo esse processo. Mas nós temos que sobreviver, nós temos que trabalhar. E a nossa indústria, como seu escritório, como o comércio de todo mundo, como o trabalho de todo mundo, independentemente se é do setor privado, se é do setor público, porque todos nós pertencemos a um sistema e é nele que nós estamos inseridos. E quando começou a pandemia, nós tivemos que agir rápido, porque senão, se nós não agíssemos rápido, certamente nós teríamos sérios problemas dentro da administração. Por quê? Porque fechou tudo. Ninguém sabia o que ia acontecer, todo mundo que tinha um pouco de reserva guardou, falou, poxa, eu vou precisar comer pelo menos. Essa é a realidade. E aí começou-se realmente a trabalhar, ou seja, nós tivemos que agir muito rápido. Primeira coisa que nós fizemos, nós chamamos os bancos para vir com a gente, para renegociar todo o nosso passivo. Essa era uma realidade emergencial nesse sentido. Outra coisa, o governo anunciou o auxílio. Nós entramos dentro do auxílio, junto com os nossos colaboradores. E essa é uma realidade que existe até hoje. E está ali para ser usada. Ah, talvez o mês que vem eu use, talvez o mês que vem eu use. Pô, nós já passamos mais de 1 ano de pandemia. Não dá para ficar assistindo. Hoje é necessário agir e agir de prontidão. Se nós não agirmos rapidamente nessa gestão pandêmica, nós vamos ficar para trás. Pelo contrário, hoje não é nem que nós vamos ser engolidos pelos nossos concorrentes. Não, nós vamos quebrar. Todo mundo vai quebrar. E ali vai, inclusive, quando a gente fala, mas o setor público, o cara que está no setor público, esse aí está tranquilo. Não, de jeito nenhum. Porque se o setor privado não produzir, não tem imposto para arrecadar. E o que vai acontecer com o setor público? Logo, logo, governos vão ter sérios problemas para pagar salário das pessoas.
Então, quando a gente fala que nós estamos todos num sistema onde interligados um para com o outro, é exatamente diante dessa realidade. E a pandemia acelerou todo esse processo, né? Todo esse processo exigindo cada vez mais do empresário ações rápidas, dinâmicas e que pudesse realmente solucionar, nem que se fosse paliativamente, a realidade desse cenário. Deixa eu só pegar teu gancho. Você falou aí do mundo BANI, onde foi uma revolução, né? Para todo empresário, para toda empresa, onde tivemos que ter decisões rápidas, né? O governo entrou com ajuda esse ano, demorou demais, né? Muitas empresas aí sem faturar, né? E precisava dessa ajuda do governo. E eu tinha até selecionado aqui, vê se você concorda comigo. 5 habilidades que os bons gestores têm que ter, principalmente nessa nova realidade. A primeira que eu anotei aqui é ser um resolvedor de problemas. E você comentou aí agora. Tem que ser ágil, né? As nossas decisões têm que ser ágeis. Não temos tempo, né? Tudo acontece do dia para a noite. Igual você comentou. Amanhã o comércio está fechado. Amanhã está aberto. Mas o estado que eu preciso entregar está fechado. Então, nós precisamos resolver problemas. Precisamos nos adaptar a isso, né? Um bom gestor não vai ter como fugir. Ele tem que ser um bom resolvedor de problemas. E tem que encarar isso. A segunda que eu coloquei aqui é que a gente precisa ter uma visão de gerenciamento. Todo bom gestor precisa ter uma visão, precisa ter clareza. E precisa passar isso principalmente para os colaboradores. Né? Os colaboradores têm que saber para onde a empresa vai, o que ela está pensando e o que ela pretende. Muitas empresas, você pergunta para os colaboradores, nem sabe qual que é o objetivo da empresa. Então, assim, tem que ter uma forma clara na condução da gestão do negócio, né? Para todo mundo estar no mesmo barco, vestir a mesma camisa. E só pegar um gancho no que você está falando, que é muito importante. Hoje é necessário, não dá mais para o gestor ficar dentro do seu escritório só resolvendo os problemas ou qualquer outra coisa. O gestor tem que ir ao encontro. Não dá mais para ficar resolvendo pequenos problemas dentro da sua sala no ar-condicionado. Ele tem que ir ao encontro das pessoas. Ele tem que ir ao encontro, por exemplo, como você disse, não só dos seus colaboradores, mas de todos os seus stakeholders. Desde o seu fornecedor ao seu cliente, para entender a realidade. E também, por exemplo, a gente sabe que tem gente assistindo aqui do setor público. Quem trabalha no setor público é a mesma coisa. Por exemplo, um professor. Ele tem que ir entender a realidade do seu aluno, ele tem que entender a realidade do seu diretor. E nós, como organização, a mesma coisa. O que está acontecendo com o meu fornecedor? O que está acontecendo com o meu cliente? E vou além, com relação ao nosso colaborador. Nós temos que ir ao encontro. As pessoas precisam entender. Porque às vezes as pessoas estão no chão de fábrica ou trabalhando, elas não têm a plena noção do que está acontecendo. Se vê na televisão de que tem gente morrendo, de que o Estado realmente está calamitoso diante de toda essa realidade. Mas não é só isso. Como que está a saúde da empresa? Como que nós estamos caminhando? Será que eles sabem realmente? Quais são as metas? Eles têm metas para bater diante dessa realidade pandêmica? Ou existe um muro entre o administrativo e o produtivo de cada organização? Não dá mais. E volto a dizer, a pandemia acelerou esse processo. E acelerou um processo, depois que vai continuar, a gente vai criando um gancho diante de todas essas qualidades que você falou, mas eu acho muito importante salientar a humanização do processo. Aquilo que nós temos que entender é que cada ser humano, independente do stakeholder que seja, quando a gente fala também stakeholder, é todos os participantes da cadeia produtiva de uma empresa, de um comércio ou do setor público. Ou seja, eu como empresa de imóveis, quem são os meus stakeholders? Meus fornecedores, meus prestadores de serviço, meus clientes, meus colaboradores, todo esse sistema dentro da organização. E eu preciso, nesse meu processo de humanização, eu preciso ir ao encontro de cada um para entender, porque são eles que vão dar o resultado da empresa. São eles que vão fazer a produção de imóveis, são eles que vão negociar com os bancos, são eles que vão fazer o faturamento, a logística, são eles que vão fazer tudo isso, as compras, o pagamento das promissórias. Quais são as reais necessidades disso? E essa pandemia veio acelerar por quê? Porque muita gente também está dentro de casa, trabalhando de home office. Às vezes, tendo que ter filho na escola, home office. Tendo que trabalhar, home office. Como que essa pessoa está? Sob pressão. Será que ela está aguentando tudo isso? Como eu estou exercendo, por exemplo, o meu RH? Será que o meu RH 4.0, que a gente diz hoje, né, que esse novo líder, essa nova administração,
é uma administração 4.0. O que é esse 4.0? Que nós estamos vivendo a quarta revolução industrial. Nós estamos em plena história, né? Não só da pandemia, mas nós estamos vivendo a história da quarta revolução industrial com inteligência artificial e a humanização do processo está inserida nisso. É um olhar atento ao ser humano como um ser único, individual, com as suas reais necessidades. E ali sim, o grande gestor, o CEO, a pessoa que quer fazer um sistema funcionar, ela tem que estar ligada realmente para cada indivíduo de todo esse sistema. Quando você fala nessa parte humana, um processo humanizado, né? Eu tinha colocado aqui no terceiro tópico, né? Que é precisamos desenvolver nosso pensamento crítico também, né? Hoje, com o tanto de informações que tem, a gente precisa se aprofundar, ver a base, o fundamento, porque senão a gente fica louco também, se acreditar em tudo que a mídia coloca, tudo que chega até nós. Então, um bom gestor também tem que ter esse pensamento crítico, né? Questionar o que está acontecendo, aprofundar no assunto, buscar esse conhecimento. E quando a gente fala... A quantidade de informações hoje, Vitor, nós estamos sofrendo uma enxurrada de informações. Todos os dias, né? Exato. E eu gosto de usar um exemplo muito interessante para a gente ter Hoje o gestor ele tem que saber filtrar muito cada informação que chega para ele, porque se ele absorver tudo que chega para ele, ele não vai dar conta de processar e de tomar a decisão, que é o mais importante. Hoje, uma criança de 7 anos teve a mesma quantidade de informações que o imperador romano durante toda a vida dele. Ou seja, olha o quão hoje nós estamos sendo bombardeados. Uma criança de 7 anos já teve a mesma quantidade de informações que o imperador romano, o homem mais poderoso do mundo de sua época, teve durante toda a vida dele. Ou seja, nós precisamos realmente saber filtrar todas as notícias e agir. Por exemplo, quando nós estávamos falando da redução da jornada de trabalho do governo, nós tínhamos que rapidamente absorver a ideia e agir, e entrar nesse processo. Porque se nós não tomássemos essas atitudes, quanto de dinheiro seria realmente sair da empresa e nós poderíamos, por exemplo, ter que fazer algumas demissões. E isso realmente foi um mecanismo do governo que teve soluções práticas na vida da organização, né? E quando a gente fala, né, na parte de funcionários, né, que eu acho que é um item importante para um bom gestor, que é manter os nossos funcionários motivados. Só que para isso a gente precisa, como você falou, ir ao encontro de cada um, conhecer a realidade de cada um, o sonho de cada um, né? Só que não basta para a empresa apenas você conhecer para querer manter eles motivados. Você precisa aperfeiçoar eles, dar um treinamento, que não adianta você ter um funcionário motivado, porém não está preparado para exercer aquela função, que aí ele não vai chegar num nível alto de produtividade. Então, a empresa tem que ir tendo toda essa gestão, todo esse processo, né? Com a parte humanizada, principalmente dos colaboradores, entender os seus clientes, entender o mercado, né? O bom gestor precisa ter tudo isso. E entrava no quarto item que eu ia falar, é um aprendizado constante. Quem quer ser um bom gestor tem que estar aprendendo diariamente. Tem que buscar esse conhecimento. E antigamente, né, que era conhecido como os chefes, guardava tudo para si, né? Não existe isso. A gente tem que divulgar o nosso conhecimento, a gente tem que partilhar o nosso conhecimento, né? Eu estava até vendo aqui sobre conhecimento, se vocês quiserem anotar aí, é interessante. Tem uma pirâmide do aprendizado, o Rodrigo já deve ter até visto, é de um psiquiatra americano, que é o seguinte, quando a gente apenas lê, a gente adquire esse conhecimento de 10% apenas com a leitura. Quando a gente ouve, a gente adquire um conhecimento de 20%. Quando a gente apenas observa, a gente adquire um conhecimento de 30%. Quando a gente observa e ouve, a gente passa a obter um conhecimento de 50%. Quando a gente debate, troca ideias, a gente absorve o conhecimento de 70%. Agora, olha que interessante. Quando a gente pratica e ensina o que aprendeu, a gente absorve um conhecimento de 80%. Então, olha a importância da gente partilhar o nosso conhecimento. Às vezes, você como gestor,
se você fez um curso, chegar e aplicar para a sua equipe de trabalho, por exemplo, além de você estar passando conhecimento para eles, você vai estar adquirindo esse conhecimento, vai estar guardando ele com você. Porque muitas pessoas têm a cabeça, eu aprendi, não vou passar isso para aqui, não vou ensinar para aquele dali é um concorrente. Isso mudou, faz muito tempo, né? Nessa nova gestão, nesse 4.0, gestor 4.0. Então, as pessoas têm que buscar adquirir o conhecimento e também transpor o conhecimento, passar à frente, não ficar retraído. Muita gente ainda se pega nisso. E hoje o cenário... Pode falar. Tá, então o que você está complementando é muito importante no sentido de networking, né? Antigamente, as empresas eram muito fechadas, eu só com a minha realidade e ponto e acabou. Hoje não dá mais para fazer isso. Hoje, ou você compartilha conhecimento não só internamente dentro da empresa, e hoje cada colaborador tem que saber a realidade da empresa. Não dá mais para você ficar só para você guardar os seus números, se está vendendo, se está batendo meta, quanto está produzindo, se não está produzindo, se está faturando. Essa realidade tem que ser de A a Z, independentemente de qualquer outra coisa. Independentemente de qualquer outra coisa. E você tem que passar e você tem que ir e exercer isso. Porque senão, não acontece. Não acontece a administração, o sucesso, o êxito dentro de uma organização. E o líder é aquele negócio que a gente sempre falou e que a gente dialoga nas nossas conversas. Ele sempre tem que liderar, não pelo que ele fala, ele tem que liderar pelo exemplo. Será que eu, como líder, realmente tenho exercido isso? E não é só o líder dentro da organização. Dentro de casa, quem tem um filho, por exemplo, será que eu realmente tenho liderado a minha família pelo exemplo, ou pela força, ou pela imposição, ou pelo poder aquisitivo que eu tenho? Ou eu realmente tenho exercido a minha liderança da forma exemplar? Essa é uma reflexão importantíssima. E no momento que nós estamos vivendo hoje, e ali a gente tem que realmente começar a mesclar, porque não dá mais para separar o mundo organizacional do mundo que a gente está vivendo. Não dá para a gente separar isso. Nós temos que saber entender que uma coisa é orgânica, uma coisa depende da outra nesse sentido. E nós temos que viver assim. É uma realidade. Então, é ponto passivo nesse sentido. É fazer pelo exemplo e entender que tudo está muito interligado. É uma corrente onde uma coisa vai puxando a outra, né? Rodrigo, Exato. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nós aqui do escritório temos bastante clientes, vários ramos de atividades, e a gente se depara com bastante problema na gestão financeira. No seu ponto de vista, o quanto é importante a empresa ter uma boa gestão financeira, conhecer seus números, traçar planejamento em cima de dados reais? Vitor, em época de pandemia, não dá mais. Hoje, o coração de uma organização realmente é a sua saúde financeira no momento que nós estamos vivendo, principalmente. E não é só saber assim, o meu preço de venda, o que eu tenho que fazer, não. Hoje, você tem que destrinchar todos os números. E não é só na organização, não. Hoje, por exemplo, com essa dificuldade de emprego, de realidade, nós temos que destrinchar, por exemplo, os nossos custos dentro de casa. Quanto que eu gasto de farmácia? Quanto que eu gasto, por exemplo, de supermercado, literalmente? E entender qual é o meu gasto. E dentro da organização a mesma coisa. O quanto que está indo, por exemplo, para salários? O quanto está indo para os meus fornecedores? O quanto está indo para banco? Ou hoje nós vamos ter que destrinchar todos os números, tanto da vida pessoal quanto profissional, ou nós estamos ferrados nesse sentido. Nós precisamos saber trabalhar isso. E é importantíssimo isso. Muito importante. Que é onde vai trilhando o caminho da saúde da empresa, né? Precisa conhecer que o gestor é isso, né? O gestor está cuidando da saúde da empresa. Ele precisa tendo os dados reais, ele vai tomar decisões mais assertivas, né? Porque muitas vezes a gente escuta aqui, eu acho que dá para fazer isso, eu acho, mas com base em nada, né? Se o empresário entender a importância de ter todos os números na mão, né? Com certeza ele vai tomar decisões mais assertivas, né? E vou usar um exemplo. Eu volto a dizer isso. É ter a plena noção, hoje, por exemplo, na sua empresa, o quanto que vai para fornecedor? O quanto que vai, por exemplo, hoje para salários?
dentro da sua casa, você tem destrinchado exatamente, planilhado ou colocado num caderno, escrito, todos os seus custos? Porque muito hoje as pessoas reclamam que não conseguem juntar dinheiro ou uma empresa realmente às vezes não consegue maximizar o seu faturamento, mas é porque não tem a plena convicção de que é necessária essa educação financeira. Ah, mas eu não gosto de números. Não, amigo, já foi essa época. Hoje, para você sobreviver, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional, é necessário realmente destrinchar números. E essa é uma realidade que toda organização e toda família hoje precisa ter. Porque o empresário também, ou as pessoas como pessoa física, tem que entender que pequenos detalhes fazem uma grande diferença. Por exemplo, se a pessoa consegue lá um desconto num plano de telefone, que seja R$ 20 que ela consiga no plano, as R$ 20 não é nada, mas faz 20 vezes 12. Faz 10 do outro negócio que você conseguiu vezes 12. E você tendo esses dados na mão, você consegue acompanhar em tempo real. Pô, minha conta de energia vem todo mês isso. Por que esse mês veio isso? Ah, meu telefone tem isso. Por que esse mês veio isso? Você consegue tomar decisões já em tempos reais. Corrigir, trabalhar de maneira preventiva e não corretiva, né? E pequenas ações, principalmente na nossa pessoa física, né? É um gastinho que você encurta daqui, um gastinho que você encurta dali. Eu já ajudei pessoas com consultoria financeira ali, que as pessoas, às vezes, eu falo assim, você tem noção do que você... acho que eu gasto isso. A hora que você faz a conta de um mercado, por exemplo, a pessoa se assusta. Porque vai somando as pequenas coisinhas, lá no final é muita coisa. Então, assim, o planejamento financeiro é essencial, tanto na pessoa física como na pessoa jurídica. Principalmente um bom gestor não pode abrir mão disso, né? Isso daí vem nos itens básicos para querer ter uma gestão de sucesso, né? Conhecer os números da empresa. Conhecer qual que é o seu melhor cliente, conhecer quem é o seu melhor fornecedor, quais os preços que estão se pagando. E com isso, depois você vai agregando mais coisas, precificando seus produtos, saber se está trabalhando no preço certo. Esses dias eu vi uma pergunta assim, falou, quanto mais eu vendo, mais eu tenho lucro? Não necessariamente, porque se o seu preço estiver errado, talvez quanto maior for suas vendas, mais dor de cabeça você vai ter. Porque talvez aumenta seu prejuízo. Eu vi uma imagem muito legal esses dias, Rodrigo. O cara colocou 2 hambúrguer, né? O mesmo hambúrguer, e falou como as pessoas veem a composição do preço do hambúrguer. A maioria das pessoas vê lá, vai um hambúrguer, um queijo, um tomate, um alface, lá, 5 itens lá para formar o preço do hambúrguer. E como na realidade é, né? Vai o presunto, vai o queijo, vai o hambúrguer, vai o aluguel do estabelecimento, a mão de obra do funcionário, o escritório contábil, todas as despesas têm que estar embutidas ali. Então, vai um caminhão de item. Então, a pessoa tem que saber precificar o seu produto, saber quanto realmente é o custo daquele produto para ter um bom preço de venda. Porque senão, muitas vezes, aquela pergunta, quanto mais eu vendo, mais eu tenho lucro? Não necessariamente. Por isso que é bom a gente conhecer todos os departamentos da nossa empresa. E um bom gestor tem que estar atento em todos esses detalhes. Né? Então, assim, me chamou a atenção que eu achei muito interessante, né? A forma como é feita uma composição de um custo. Entre impostos, entre a taxa de aluguel e tudo mais. E muitas vezes a pessoa tem uma visão bem ampla do negócio. Então, assim, um bom gestor tem que se aprofundar, né? Se a pessoa não tem uma gestão financeira, eu vou implantar uma gestão financeira na minha empresa. Se eu não tenho conhecimento, vou me especializar, vou buscar ajuda com quem conhece. Depois eu vou melhorar meu departamento de vendas, vou melhorar meu departamento de atendimento ao cliente, um pós-vendas. E isso vai deixando a empresa mais estabilizada, principalmente em tempos que a gente está vivendo agora, esse tempo de pandemia, é tudo importante. Cada detalhe, cada ação que a gente toma pode significar o sucesso ou não sucesso da nossa empresa no dia de amanhã. E são pequenos detalhes que fazem a diferença. Nós estamos passando um momento muito crucial na vida de cada organização. Porque muitas empresas vão ficar no caminho por esse momento agora que nós estamos passando. Seja ela do fundo de casa, de uma simples lojinha ou de uma empresa gigantesca com milhares de funcionários. Nós estamos passando por um momento de divisores de água. Muita empresa não vai sobreviver mais 1 ano, 2 anos com a falta realmente de recursos de administração. Porque esses novos tempos, essa nova exigência de mercado, de realidade que nós estamos passando, ela vai ser crucial e as empresas vão ter que se adaptar diante dessa realidade. Ela não tem outra saída. E hoje, um termo muito atual dentro das organizações
chama-se ESG em inglês, que quer dizer meio ambiente, social e governança corporativa. Será que a minha empresa ela está exercendo esse papel de ESG? E isso é muito atual diante de toda a realidade, seja ela um comércio, uma indústria, ou a sua empresa mesmo como um todo, a sua escola. Por exemplo, meio ambiente. O que a minha empresa tem feito para agregar valor ao meio ambiente que nós estamos vivendo? O que a tua empresa tem feito hoje? E por que isso? Porque cada vez mais vai ser uma exigência do mercado. Não dá mais só para olhar lucro como ponto final. Eu tenho que visar lucro porque é isso que vai fazer com que eu sobreviva. Mas eu tenho que gerar esse lucro trazendo riqueza para o meio ambiente em que eu vivo. Trazendo realidade e justiça para o meio em que eu vivo, esse meio ambiente que eu vivo. E vou trazer, por exemplo, um exemplo que eu gosto muito de dar, que é, por exemplo, os pães da Wikibold, a família Wikibold, o pão Puma que a gente compra no supermercado Wikibold. A Wikibold, há muitos anos atrás, ela representava o extrativismo da castanha em 3% da Amazônia. 3%. Ela chegava lá, pegava aquelas famílias ribeirinhas, fazia extração da castanha de forma aleatória, ia embora e fazia os seus pães. Ela entendeu que se ela agregasse valor àquelas famílias, ela também poderia agregar valor a ela. Mas, acima de tudo, ela ia estar enriquecendo aquele ambiente na qual ela estava inserida. Então, ela começou a disponibilizar educação financeira e educação de como se plantava a castanha, como se produzia a castanha na Amazônia, levou a profissionais e começou a preparar aquelas famílias ribeirinhas que viviam na miséria, na pobreza, na dificuldade. Ela começou a ensinar. E elas começaram a produzir de forma organizada e produtiva essas castanhas. E hoje, ela representa hoje mais de 70% dessas castanhas hoje, trazendo riqueza. E ali eu trago a nossa realidade. Eu, como empresa de imóveis hoje, o que eu tenho feito pelo ambiente na qual a minha empresa está inserida? Será que eu tenho incentivado as coisas corretas e de forma correta? Será que eu tenho, por exemplo, a minha madeira, ela é correta ecologicamente? Será que, por exemplo, a sobra da minha linha de pintura, aonde que eu jogo ela? Será que eu estou reciclando de forma correta? O meu pó de serra, será que eu tenho feito ele corretamente ou eu tenho jogado no meio ambiente? O meu papelão, será que eu reciclo? Eu tenho comprado de gente que recicla ou eu tenho comprado de quem faz de qualquer forma? Essa responsabilidade inserida no meio ambiente é importantíssima. E ali a gente entra no S do ESG, que é o social. O que eu tenho feito socialmente diante da realidade pela minha empresa? Eu tenho abraçado algumas causas? Eu tenho feito alguma coisa pela sociedade que eu estou inserida? Pelas pessoas que precisam? Inclusive pelos meus colaboradores? Que se junta, que se funde com o G do ESG, que é governança. A mesma coisa. O que eu tenho feito para as pessoas que participam da minha cadeia produtiva? O caminhoneiro que encosta lá, eu tenho dado a atenção necessária dentro da minha empresa. A pessoa negra, ela tem realmente o mesmo tratamento que o branco? Eu tenho aceito de forma ordeira, coordenada e dado as mesmas oportunidades, por exemplo, para homossexuais? Como que eu tenho feito isso dentro da minha organização? Não dá mais para ter essa discriminação, essa falta de conhecimento, essa falta de realidade para dentro das organizações. E esse ESG, esse ESG, esse novo termo que vem surgindo hoje em toda a economia mundial, por exemplo, hoje no mercado financeiro já existem fundos de investimento ESG, com ações que bancam as empresas para elas terem responsabilidade com o meio ambiente, com o social na qual ele vive e dentro da sua própria organização. Por exemplo, os meus líderes, realmente, eu tenho líderes mulheres, as mulheres hoje, em condições iguais de trabalho na minha organização, elas ganham a mesma coisa que os homens? Porque essa safra de consumidores que estão vindo, essas crianças de 10 anos para baixo, que vão ser os consumidores daqui 5, 10 anos, elas já estão sendo criadas diante dessa realidade. E eu tenho feito isso dentro da minha organização. E eu tenho conscientizado as pessoas que estão ao meu redor de que é necessário fazer isso. Por exemplo, eu como comprador, será que eu cheguei para o meu fornecedor de papelão e falei para ele, olha,
você tem 1 ano para se adequar. Eu quero que você tenha mulheres aqui dentro, eu quero que pessoas com deficiência física também estejam aí dentro, senão eu não compro de você. Será que eu tenho exercido esse papel na sociedade? A mesma coisa com o meio ambiente. E a mesma coisa com o social. A gente está vivendo uma miséria gigantesca. Será que a minha empresa está a favor de suprir a fome, por exemplo, que nós estamos hoje vivendo? Quanta realidade nós estamos vivendo, inclusive aqui em Tanabi, pequena, mas tem tantas outras coisas que a gente está vendo. Então, essa terminologia ISD vai ao encontro e à realidade. Ou as empresas vão se adaptar a essa realidade, a essa nova realidade, e hoje aqui a gente tem, por exemplo, hoje tem um selo, a empresa B, né, que a gente usa. Poucas empresas brasileiras são empresa B, mas a gente tem os casos, por exemplo, da Wikibold, da Natura. Por exemplo, a Natura é interessantíssimo. Ela é proibido, por exemplo, testes com animais, quase 100% do plástico dela são plásticos recicláveis do oceano. Então, você tem uma gama gigantesca. E hoje o empresário, Rodrigo, mas eu tenho aqui um fundo de comércio, então isso aqui não vai ter impacto. Não vai ter impacto. Ou as empresas elas vão se adaptar ao ISD, ou elas vão realmente ter essa responsabilidade com o meio ambiente, com o social na qual ela está vivendo, e com a governança corporativa, ou ela vai ficar para trás, ou ela vai ser uma empresa falida moralmente, socialmente e financeiramente no médio e no longo prazo. Não tem saída, e isso é fato. Mas, por exemplo, eu sou diretor de escola municipal. Tudo bem, a sua escola está inserida no meio ambiente. Ela tem um social e ela tem, literalmente, uma governança lá dentro. Será que eu, como diretor de uma escola municipal ou de qualquer órgão público, porque às vezes a gente esquece os órgãos públicos, né? Deixa de lado os órgãos públicos. E nós não podemos, nós temos que olhar realmente para essa realidade, porque muito do que a gente faz no setor privado é aplicado no setor público. E é possível aplicar no setor público e transformar o ambiente na qual nós estamos inseridos. Então, eu gostaria muito de chamar a atenção para esse momento, para todos aqueles que nos assistem, e começar a entender isso. A minha empresa ela tem que ser muito mais do que dar lucro. Ela tem que dar lucro, sim, mas dar lucro fazendo o bem e levando as pessoas a uma reflexão de que ou nós vamos cuidar do mundo que nós estamos vivendo, ou ele vai acabar de uma forma ou outra. Aí o apelo, por exemplo, um presidente norte-americano está assumindo, levantando a bandeira com relação à emissão de CO2. Isso aí está intrinsecamente ligado ao environment, ao E do ISD. Eu, como empresa, realmente, o que eu jogo de CO2? Será que eu tenho realmente combatido isso? E me levar à reflexão de os produtos que eu consumo, será que as empresas defendem essa bandeira de transformação dessa sociedade? Será que elas defendem? É isso que nós temos que chamar a atenção. E aí, por exemplo, você realmente, no seu escritório, a mesma coisa. Quem você emprega, como você ajuda o social dentro da sua realidade de empresa. O meio ambiente, como que você tem realmente feito pelo meio ambiente? Mas eu não solto gás. Não, você não solta, mas você pode coordenar campanhas interessantíssimas diante do meio ambiente. Eu, como escola pública, também posso. E como governança corporativa, eu tenho um funcionário. Tudo bem, você tem a possibilidade de mudar a vida de uma pessoa. Exerça isso. Essa é a nova realidade organizacional que já vem com uma certa frequência lá de fora, volto a dizer. Aqui no Brasil ainda ele está patinando, porque ainda soa como um pouco uma coisa mais filantrópica, uma coisa meio longe da realidade, mas não. As grandes corporações elas já estão adquirindo o selo B e as pequenas e médias, aos poucos, e aquelas que saírem na frente com relação a isso, elas vão ganhar espaço. E não é aquele negócio de dê com a mão direita sem que a mão esquerda faça. Não, na organização não. Você tem que falar o que você está fazendo. As pessoas precisam saber, por exemplo, que o meu papelão é um papelão reciclado. Que a minha madeira é 100% reciclável, que não é madeira de extrativismo de floresta. Que a sobra da minha linha de pintura ela é reciclada. Que o meu pó de serra vai virar briquete para queimar caldeira de hospital. As pessoas precisam saber essa realidade. A mesma coisa no setor público. As pessoas precisam saber, por exemplo, que a sua escola
faz o bem diante daquilo que existe, por exemplo, uma administração, uma governança corporativa dentro da sua escola, que há uma diretora justa, que há uma diretora que faça realmente a administração, que dê condições iguais para todo mundo. Então, essa realidade que nós estamos vivendo, ela não tem volta. Ou a empresa se adapta a essa realidade ESG, ou num médio e longo prazo, ela não vai sobreviver. Esteja ela em Tóquio, Nova York, São Paulo, Rio Preto, Tanabi, Ibiporanga ou em qualquer outro lugar. Sabe o que eu vejo, Rodrigo? Isso talvez é uma questão até de cultural, né? Que as pessoas acham que fazer a parte ambiental, a parte social, é uma coisa astronômica. E você frisou bem. Começa dentro da nossa própria empresa, dentro da realidade de cada um, né? O que você está fazendo com o seu papelão, com a sua madeira? Também lá na Amazônia, plantar numa área de desmatamento. Toda empresa pode ajudar um projeto, encabeçar um projeto social. Fazer uma campanha aí de economizar água, uma campanha para ajudar as famílias necessitadas nessa pandemia. Então, está dentro da nossa realidade como gestor. E é o que você falou. E isso vai gerar credibilidade para a empresa. Porque você vai comprar de uma empresa que está preocupada com o meio ambiente ou de uma empresa que vai ali e despeja seus resíduos no rio, que solta o gás carbônico de qualquer jeito. É isso aí. Então é muito interessante. Deixa eu só frisar aqui para o pessoal, né? A gente está programado aí fazer 1 horinha de live, né? Falta em torno aí de uns 20 minutos. Quem tiver pergunta, pode deixar aí nos comentários, né? Depois eu e o Rodrigo, no final, né, vamos abrir aí para as perguntas, né? Para estar dentro do possível responder. Vitor, e só queria abrir um parênteses quando a gente fala de ESG, ele está intrinsecamente ligado à humanização do processo. Eu sou um cara que apaixonado por humanização de processo, porque eu acredito que é onde eu realmente vou transformar a realidade da minha organização e, consequentemente, transformar o meio na qual eu estou inserido, né? Então, hoje, o gestor, ele precisa ser, porque hoje o conhecimento está à mercê de todo mundo pode ter conhecimento, todo mundo pode ter. Agora, a humanização, ela tem, o gestor humano, esse cara vai ser cada vez mais valorizado no mercado de trabalho. Porque o grande gestor, o grande líder, ele não precisa saber de tudo muito. Ele precisa saber lidar com as pessoas que sabem muito e liderar essas pessoas que sabem muito. Coordenar essas pessoas que sabem muito. Essa é a grande sacada hoje do líder. Ah, Rodrigo, mas eu não nasci para ser líder. Ah, eu não tenho jeito. Não, tem gente que nasceu realmente com tino de liderança. Mas liderança é hábito. E hábito, ele é conquistado. Ele é feito dia a dia. Então esse papo de que eu não nasci para ser líder. Não, você tem a opção de não querer ser líder. Tudo bem, isso aí é de cada um e vai do perfil. Mas o papo de que eu não quero ser líder porque eu não tenho perfil, não. Porque a liderança, ela é feita de hábitos. Se você começar a mudar os seus hábitos, você pode liderar. Primeiro se liderando, né? Porque hoje, esse mundo bunny que nós estamos vivendo, o A do bunny, essa ansiedade, as pessoas estão se perdendo em si mesmo. Então, antes de eu querer liderar uma organização, uma empresa, um conjunto de pessoas, eu tenho que ter a árdua tarefa de tentar me liderar. Para aí, sim, consequentemente, liderar os outros de forma exitosa, tendo êxito em tudo isso, né? É um fator super importante, né? Que é o autoconhecimento, né? Do gestor, né? Ele precisa se autoconhecer para poder ver todo esse cenário. E a hora que você falou de buscar conhecimento, hoje está muito fácil o acesso a conhecimento, né? Eu vejo aí quantos conteúdos online, gratuitamente pela internet, que o pessoal disponibiliza aí, tudo de forma grátis, né? Eu acho que todo dia deve ter conteúdo aí para todas as áreas, né? Eu acompanho mais a parte financeira, tributária, né? Societária. Tem conteúdos gratuitos e diariamente na internet aí, e com informações excelentes, né? Com grandes profissionais, né? Eu acho que tem lives aí diárias também em vários setores. Então, assim, basta a pessoa querer, né? A pessoa dá esse passo a mais para buscar esse conhecimento e se inovar, porque quem não se inovar, é igual você falou, vai acabar morrendo. Que seja ele como pessoa física, que seja ela como empresa, a gente tem que ser adaptável à nossa realidade. E, Rodrigo, me fala uma coisa. Exatamente isso. Como que está hoje a JBB Chala, depois desse aí, passou um pouquinho mais de 1 ano dessa pandemia? Como que você vê o cenário hoje?
Eu ainda vejo o cenário um pouco reticente, eu ainda não gosto um pouco do cenário, essa morosidade com relação à vacina, a falta de consciência da população, a possibilidade de uma terceira onda. A gente vive um mês. Essa é a realidade, acho que, de qualquer organização. Eu não posso dizer o que vai acontecer comigo em junho, mas eu estou tentando sobreviver maio para tocar junho e iniciar os próximos 100 anos das nossas organizações. Não dá para prever nesse cenário. A gente sabe que há uma demanda reprimida, mas em contrapartida, a gente sabe que nós estamos com mais de 15 milhões de desempregados no país. E quando a gente fala do número de desempregados, são pessoas que estão procurando emprego e não conseguem. É isso que o IBGE considera como desempregados. Aqueles que não estão procurando emprego e não estão trabalhando não são considerados desempregados. Então, hoje nós temos uma gama aí, certamente, com mais de 20 milhões de pessoas sem trabalho no país, ou seja, sem poder aquisitivo. E só com os planos do governo, de Bolsa Família ou de auxílio, é muito pouco para reaquecer a base da economia. Mas eu vejo no médio e no longo prazo, eu vejo com bons olhos o Brasil. No curto eu vejo um pouco assombroso ainda, um pouco duvidoso, mas no médio e no longo prazo acredito que nós teremos aí uma recuperação econômica muito interessante. Poderia ser muito melhor se tivéssemos um governo mais eficiente, com políticas fiscais, com incentivo ao empresário, realmente ao setor privado que gera emprego, de uma maneira um pouco mais eficiente. Né? A gente está vendo aí a China cresceu 18% em comparação ao ano passado. É um número absurdo. Né? A gente vê os Estados Unidos hoje liberando máscaras. O pessoal pode, em alguns lugares dos Estados Unidos, estão liberados o uso de máscara. A economia voltando a crescer com um pacote de 2 trilhões de dólares. Você reaquecendo a base da economia, você gera consumo. Então, e, consequentemente, você gera emprego com relação a isso. E aqui a gente patinando com índices inflacionários altíssimos, alimentos subindo absurdamente, dentre tantas outras coisas, matéria-prima, hoje o ferro é um absurdo de valor. Então eu vejo um pouco reticente no curto prazo, mas eu sou um otimista de Brasil. Eu compro o Brasil aí no médio e longo prazo, eu acho que nós temos grandes chances já perdemos muitas oportunidades diante dessa pandemia, mas eu vejo com bons olhos uma recuperação econômica para o país. Legal. Rodrigo, a gente já está quase aí entrando nos nossos 10 minutinhos finais. Antes da gente abrir para as perguntas, eu queria que você falasse aí de uma... Quais são suas dicas para uma gestão de sucesso? Para uma gestão de sucesso, o primeiro item que eu enxergo é a humanização. Você tem que humanizar, você tem que ouvir. O bom líder, ele tem que saber ouvir, mas ouvir a coisa certa. Não adianta você só ouvir aquilo que te interessa, né? Você tem que saber lidar com as críticas, com aquilo que você não gosta de ouvir, ponderar, mas a humanização dentre tantas coisas, acho que é a mais importante hoje para um líder. Acho que outra coisa importantíssima para um líder é um termo que pouco se usa ultimamente, mas que é importante, que é magnânimo. O que é magnânimo? É sonhar grande. Um líder hoje, ele precisa sonhar grande. Ele precisa querer sonhar grande. É importantíssimo. Outra coisa, não tenha medo de errar. Você só vai acertar depois de errar muitas vezes. Não tem jeito. Não existe aquele líder que começou uma coisa, acertou, bombou e bombou a vida toda. Não tem que ter medo de errar. Se você está convicto naquilo que você quer, se você estudou para aquilo, não é só, eu sonhei com uma ideia, com alguma coisa, eu vou fazer. Não, estudou. É realmente viável? É possível fazer isso? Faça. Se aquilo se você está convicto, faça. Errou e você continua convicto, continua na ideia. É importantíssimo não ter medo de errar. Isso é mais importante. Outra coisa, nesse mundo de tantas pessoas, é preciso saber falar não. De tantas informações, de tantos pedidos, as pessoas hoje, a enxurrada de problemas, de coisas que chegam a você.
O líder precisa saber filtrar aquilo que é importante para ele decidir, o resto ele tem que delegar. O saber falar não, o saber delegar para um líder hoje é fundamental, porque se eu quiser resolver todos os problemas da minha vida ou da minha empresa sozinho, eu não vou aguentar. Eu tenho que saber quais são os meus problemas e para os outros falar não e pedir para que as outras pessoas resolvam e às vezes ignorar alguns outros. Nós não temos que ter medo disso. É necessário. E ali eu volto, mas eu não sei fazer isso, Rodrigo. Se você não sabe fazer isso, pratica, começa praticando nas pequenas coisas. É hábito. É hábito. Eu costumo dizer nas minhas aulas de pós-graduação, imagine a figura de uma academia. Se você quer ficar forte, bombado, você precisa malhar todo dia. Então, se você não tem um problema com alguma coisa, começa a praticar naquilo que você é fraco. Começa. Por exemplo, eu não pratico elogios. Tudo bem. Então, você vai levantar de manhã e vai falar assim, hoje eu vou fazer um elogio verdadeiro para alguma coisa que eu olhar. E começa a praticar o elogio de forma simples. Para, por exemplo, quem fez o seu almoço, ou quem trabalhou certinho dentro da sua organização, ou se o cara abasteceu corretamente o seu carro, ou foi gentil com você. São pequenos hábitos que vão formando um líder. É importantíssimo ser rápido na decisão. Não dá para procrastinar, principalmente. Deixa para amanhã. Depois eu vejo. Isso aí deixa para depois. Líder não procrastina. Líder resolve o mais rápido possível. Não deixa para depois. E uma das coisas também que eu gostaria de concluir. Ser justo. Um líder precisa ser justo. Ter senso de justiça. Dar à pessoa aquilo que é realmente da pessoa. Não longe de justiça de juiz, de promotor, não. É ser justo. Eu tenho sido justo com os meus colaboradores, justo com os meus fornecedores, justo com os meus clientes, justo dentro de casa. Um líder ele precisa ser justo. Porque um bom líder dentro de casa é um bom líder dentro da empresa. Aí, pessoal, anotou as dicas valiosas. E uma coisa que o Rodrigo falou, que a gente precisa sonhar, né? Sonhar grande. Só que muitas pessoas sonham, só que não colocam em prática. Se a gente não colocar em prática o nosso sonho, a gente não vai realizar ele. Você pode ver que muita gente começa o ano, eu quero emagrecer 15 quilos, eu quero conquistar isso, eu quero fazer isso, passa uma semana, acabou com tudo. É criar o hábito. Eu quero começar a ler mais. Não vou começar dando um livro por semana. Começa lendo ali 1, 2 páginas por dia. Vai fazer uma caminhadinha de 20 minutos por dia. Vai criando hábitos na sua vida. Ser mais cortês com as pessoas. Né? Para ser um processo humanizado, começa em casa também. Né? Num bom dia, num beijo no filho, na esposa. Numa pessoa que você encontra ali, você está passando aqui, mora aqui do lado da avenida, às vezes a pessoa está ali cortando uma grama. E um ponto principal, Rodrigo, que eu gostaria de colocar aqui, para um bom gestor, é focar no que é importante. Será que você, estamos focando no que é importante na nossa empresa? Porque tem problemas que tem que ser resolvido de forma imediata. Né? Senão, um probleminha pode virar um problemão. Mas será que eu não estou passando os pequenos probleminhas na frente dos grandes problemas? Deixa para depois. Isso daqui eu vou pôr aqui na gaveta, amanhã eu resolvo. O bom gestor tem que focar no que é importante. Né? Porque todas essas decisões, todas essas dicas, todas essas qualidades, né, resultam no processo final, que é o lucro. Né? O lucro não é o nosso objetivo, mas é uma questão de todo esse contexto social, contexto ambiental, contexto humanizado. A gente lidar com pessoas diariamente, né? Em casa, no serviço, no trabalho, cliente, fornecedor. Então, nós, como bons gestores, temos que estar preparados para isso. Tá? Já gostaria de ir agradecendo aí todo o pessoal. Boa noite, pessoal que foi chegando. Estamos chegando nos nossos minutos finais. Quem tiver alguma perguntinha aí, já deixa aí nos comentários, para a gente já estar verificando. A Tássia está anotando lá todas as perguntas. Se tiver alguma, para a gente poder estar respondendo aí com vocês. Obrigado pela presença de cada um. Rodrigo, eu queria que você deixasse aí seus comentários finais. O que você achou da live, tá? Não, primeiro eu queria agradecer, né? Agradecer o convite de estar aqui falando. Agradecer pela nossa amizade. É sempre muito bom partilhar conhecimento. Eu acho que
tá no nosso sangue, tá na nossa raiz, tentar fazer do ambiente que a gente vive algo melhor, compartilhar um pouco do que a gente sabe, do pouco que a gente aprende com as pessoas, acho que isso é importantíssimo. E também da minha alegria de estar nessa live também, mais um evento comemorando os 100 anos da família Bechara, os 100 anos produzindo móveis com amor. Não é fácil, é a empresa mais velha de móveis, de administração familiar. Eu sou a 4ª geração desse processo, então é um motivo de grande alegria partilhar aqui com você e deixar também os nossos canais de mídia abertos para dúvidas, para sugestões, dizer que a gente logo vai voltar com o nosso treinamento em São José do Rio Preto, a essência da liderança. Quem tiver interesse, depois nos procure nas redes sociais, quem tiver interesse em fazer, você já fez, né? Então, é muito legal partilhar tudo isso. E agradecer mesmo e falar para as pessoas que líder é hábito. Gosto de dizer isso. Líder é hábito. É isso aí. Deu uma cortadinha aqui, mas já voltou já. Vamos ver se a gente tem alguma pergunta, Rodrigo, para a gente estar respondendo aqui. Vamos lá. Deixa eu só acompanhar aqui, ó. A Giane, ela fez uma assim, ó. O que eu faço com um funcionário que fica apresentando muitos atestados e não pede demissão? O que você falaria num caso desse? Está intrinsecamente ligado à humanização do processo. Você está entendendo? Porque se um funcionário realmente ele está entregando muito atestado, é que ele realmente não está se identificando com o ambiente de trabalho. Senão ele iria todo empolgado, toda a realidade. E às vezes o excesso pode ser também algum problema. Será que se você sentou, quando a gente fala de humanização de processo, é entender na individualidade a realidade de cada um. Você sentou com esse colaborador para entender a real necessidade? Agora, se for malandragem do cara, aí você vai ter que demitir, porque ele sabe, e infelizmente as leis hoje, elas não são tão justas. Elas olham muito mais, às vezes, para o colaborador que não tem compromisso com a organização e ele se blinda diante da legislação. Mas o foco é, senta, conversa, entendeu a realidade do cara. E aí o líder tem que ver, se o cara está de sacanagem mesmo, e ele não quer pedir demissão, vai ter que demitir. Tem os seus custos. A gente entende que tem os seus custos, mas tem que demitir. Por quê? Porque manter ele, no médio e longo prazo, é prejuízo. No curto, é ruim, porque você vai ter que dispor de grana. Mas no médio e no longo prazo, manter um funcionário totalmente desmotivado dentro da organização é prejuízo para a empresa. Pode ser muito maior lá na frente. Não dá, no médio e longo prazo, e o empresário não pode só olhar no curto prazo, o líder não pode olhar só no curto prazo. E um caso nítido é esse. Se o cara está realmente fazendo maldade com a organização, se já conversou, se já tentou melhorar a vida desse cara e não teve jeito, e ele está fazendo isso realmente para ser demitido, pega uma grana, demite esse cara, porque no médio prazo você vai estar no lucro. Pode estar perdendo hoje, mas no médio prazo eu não tenho dúvida nenhuma que você vai estar no lucro, porque aí você vai contratar alguém que vai ter responsabilidade, que vai fazer o trabalho do cara e um pouco mais, e você vai ter êxito na sua operação. Obrigado, Rodrigo. Gi, aproveita essas dicas aí, hein? Tenho certeza que vai ser valiosa para você. Eu já vou encerrando aqui, para a gente ficar dentro da nossa meta, que é de 1 hora. Rodrigo, muito obrigado, tá? Obrigado já deu sim de imediato, né? É um tema que você conhece muito, discorreu muito bem, várias dicas valiosas, né? Eu te conheço como amigo. Ô, Vitor, deixa eu só, me abre um parênteses, só porque eu vi que o pessoal está comentando, essa questão da Giane, é importantíssimo. É importante também, por exemplo, ter um RH realmente ativo dentro da organização. Quando a gente fala de um RH 4.0. Outra coisa, quando a pessoa é contratada, você passa realmente, você só contrata ou você explica qual é a missão da empresa, para que a empresa serve, o que ela está acontecendo? Por quê? Porque a empresa, a partir do momento que a pessoa entra num ambiente que ela sabe os princípios, os valores, a missão dela, ela se dedica muito mais. Ela se dedica muito mais. E a gente tem N exemplos que eu até poderia dar agora, mas já vamos estourar o tempo, de empresas que fazem isso e o êxito é muito grande. Ah, mas eu não tenho conhecimento. Tudo bem, mas existem parceiros. Tá aí o Sebrae, por exemplo, nós temos o Sebrae em Tanabi, que por acaso
Foi um projeto meu, quando eu era vereador, de trazer o Sebrae, que nós trouxemos do Sebrae. Tem pessoas especializadas para isso. Existem empresas especializadas em contratação. Ah, mas eu vou gastar R$ 1.000 para uma empresa contratar? Vai, porque a probabilidade assertiva dessa empresa é muito maior do que eu, por exemplo, que não tenho conhecimento nenhum em RH. Então, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença dentro de uma organização. Seja ela pequena, com um funcionário, volto a dizer, seja ela com milhares de funcionários. E existem muitas técnicas, né, para a gente conhecer o funcionário, onde essas empresas especializadas aí vão a fundo e fazem toda a diferença, né? Então, fica o nosso muito obrigado. Eu tenho certeza que num futuro breve aí vamos ter algum outro assunto para estar fazendo outra live junto, né? Fica o nosso agradecimento. Manda um beijão aí pro Joaquim, Ali, tá? Sobre o treinamento e essência da liderança, pessoal, quando ele abrir eu vou compartilhar aqui com vocês, eu recomendo. Uma coisa que ele falou quando ele veio me convidar para fazer é pensar um pouco fora da caixa. E realmente o treinamento para nós aqui no escritório, principalmente para mim que fui fazer, o próximo com certeza a Tássia vai, mudou muitas coisas na nossa visão e mudou aqui no nosso dia a dia, né? Colocando em hábito pequenas coisas, praticando no dia a dia. Então, assim, é um treinamento muito bom, eu indico. Quando abrir, você me passa aí para a gente estar compartilhando com o pessoal. Toda sexta-feira vamos fazer uma live, aproximadamente de 1 hora, tá? Obrigado pela presença de todos. Se tiver mais alguma pergunta, pode depois estar mandando para mim, ou tá com o Rodrigo, né? A gente coloca aí nossas redes sociais, a Ted Patassi está postando aí, tá? Boa noite para cada um, tá? E se vocês precisarem de ajuda, nossos clientes já conhecem, né? A gente tem uma contabilidade consultiva de estar mais próximo de nossos clientes. Podem procurar o nosso escritório para trocar ideias, né? Ajudar na resolução de problemas. Nosso escritório vem com essa ideia de estar ajudando vocês mesmo na gestão da empresa para ajudarem vocês a terem sucesso. Tá? Boa noite, pessoal. Fica com Deus. Rodrigão, obrigado, meu irmão. Até uma próxima live. Eu que agradeço. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Fica com Deus. Pode virar, né?